Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combina, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Tudo bem, gente? Mais uma vez, estamos juntos para comentar, para conversar, para bater um papo sobre a história, não só do Brasil, mas dessa vez, em especial, da Bahia, da nossa linda Bahia, do nosso país chamado Bahia. Gente, hoje, todo mundo sabe, 2 de julho, dia que se proclama a independência do Brasil na Bahia. Eu prefiro a independência da Bahia, mas é uma história belíssima, linda. Linda como toda a história desse país. Gente, o Brasil, ele se torna independente de forma pacífica lá em São Paulo, às margens do Riacho do Ipiranga, como todo mundo sabe, no dia 7 de setembro de 1822, apesar que no outro vídeo eu já contei a história, que foi um processo de independência, não foi só nesse dia. O dia a gente marca para dizer, olha, tal dia é o dia da independência, comemora a independência, mas foi um processo de independência feito pela elite brasileira, né? Hoje, então, nós vamos conversar sobre a independência da Bahia. Essa independência começa antes muito da do Brasil. A independência aqui na Bahia, ela começa em fevereiro de 1822. Aqui na Bahia, morreram pessoas, houve guerra pela independência desse país. Como? Simples assim. Em fevereiro de 1822, os baianos, já extremamente com a cabeça revolucionária, em decorrência que tinha havido em 1820 a Revolução do Porto, em Portugal, uma revolução liberal, ou seja, já não existia mais um reinado absolutista em Portugal, e o Brasil tinha deixado o rei do Reino Unido, Dom João VI, havia deixado o Brasil nas mãos do seu filho Dom Pedro para cuidar, porque o Brasil fazia parte do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. E então, os baianos, e nós tínhamos aqui pessoas de todo tipo de pensamento, nós tínhamos monarquistas, tínhamos republicanos, nós tínhamos pessoas que queriam continuar colônia de Portugal. Então, todo tipo de pensamento permeava a nossa capital de Salvador. Muito bem. Até que esses grupos de pessoas da Bahia se unem com um único objetivo: tornar a Bahia independente. O primeiro foco foi esse. Logo depois, começaram a acontecer os fatos no Rio de Janeiro. Dom Pedro assina, aceita a carta do dia do fico, o abaixo-assinado, fica no Brasil contrariando as cortes portuguesas, e a Bahia
se enche de mais vontade de ficar independente, junto com o Brasil agora. A Bahia agora queria fazer parte de algo maior, que era o Brasil. E assim começam as batalhas. O exército português era enorme na Bahia, o contingente era gigantesco. Dom Pedro havia proibido o exército português de entrar no Rio de Janeiro. Então a antiga capital do Brasil era Bahia, era Salvador, e esse exército migra para Salvador e lá se fixa, fazendo com que os baianos odiassem aquela situação cada vez mais. Era caso seríssimo. É nesse momento que os baianos se unem, como eu já disse, para tentar botar para fora dali também o exército português. Só que o exército português fincou o pé. E aí começam as guerras. A priori, no começo da história, no começo da conversa, só tinha brasileiro lutando. Gente, vocês imaginem que o Brasil, na época, não tinha ainda um exército, não tinha uma marinha formada. Por que não tinha um exército e uma marinha formada? O Brasil ainda não era nem oficialmente independente. Então não tinha condição financeira para exército, para ter um exército, para ter uma marinha. E na época chamava-se Armada. E agora? E aí? E aí cabia voluntários. E esses voluntários vieram. Dom Pedro mandou do Rio de Janeiro alguns, vieram muitos de Pernambuco, e aqui da Bahia o maior contingente de gente. O resultado foi que estoura essa guerra aqui na Bahia, em janeiro de 1822, em junho de 1822, estoura essa guerra aqui, e observe que é quase um ano de guerra, com mortes e mais mortes. Muitas derrotas tivemos no começo, e esse exército tem que fugir de Salvador para o Recôncavo. Os soldados portugueses tomam Salvador e ficam também em navios na Baía de Todos os Santos. Tomaram a Baía de Todos os Santos, e aí esse exército, capitaneado por José de Barros Falcão de Lacerda, que era o general, o chefe desse exército, ele recua, esse exército tinha 1.300 homens só, recua para o Recôncavo Baiano, e lá no Recôncavo Baiano, aí sim, une-se a população local, os caboclos. Quem são os caboclos? Mistura de índio com branco, mistura de branco com negro, pessoas da terra simples, negros alforriados, indígenas, e os brancos também do local. Então, a população engaja-se, a população do Recôncavo engaja-se nessa luta de retirada dos portugueses da Bahia. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, a política como no centro para tentar fazer a independência desse país. E na Bahia já se lutava, já havia uma guerra declarada, deflagrada e declarada. É quando, em Itaparica, surge uma heroína negra, Maria Filipa de Oliveira, me arrepio. Maria Filipa de Oliveira era uma negra alforriada que tinha uma pensão em Itaparica, na ilha de Itaparica, chamada O Convento, apelidada a pensão de O Convento. Ela ali abrigava, ela dava hospedagem a pessoas comuns, pescadores, pequenos comerciantes que em visita a Itaparica, etc. E essa negra organiza
uma infraestrutura, organiza uma infraestrutura para levar alimentos para o povo do Recôncavo, por trás de Salvador, porque para o Salvador não entrava alimento. Então o povo do Recôncavo ia passar necessidade. E ela que organiza a infraestrutura de levar comida, alimento para os guerreiros. Maria Filipa organiza vigias que ela deixa nas praias da ilha de Taparica para vigiar quando chegavam navios inimigos. É uma grande heroína, além de ter participado ativamente da guerra. Temos outra personagem. Observe como as mulheres são de suma importância na independência da Bahia. Temos outra mulher chamada chamada Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela é uma moça recatada, filha de um fazendeiro da região. E na época, evidentemente, mulher não podia entrar no exército. O que é que Maria Quitéria faz? Foge de casa, ela foge de casa, corta os cabelos, se veste de homem e entra no exército como homem. Se torna uma das maiores guerreiras do exército de José de Barros Falcão de Lacerda, a ponto de ser reconhecida e respeitada por todos os seus colegas. Até que um dia, Maria Quitéria é descoberta. Ela nunca tomava banho com os homens, claro, por ser mulher, e ela ia descoberta. Houve aquela curiosidade masculina, e uma vez ela foi tomar banho e descobriram que era mulher. Não pensem os senhores que botaram ela para fora, não. Ela era tão importante, mas tão importante, que o exército aceita ela como participante dessa luta. Maria Quitéria é uma heroína da independência da Bahia. Outro fato de suma importância, envolvendo também uma mulher, é quando, na guerra em Salvador, os brasileiros, apenas com pedras, armas como tacape indígena, como flecha, pouquíssimas armas de fogo, inclusive, são escorraçados por portugueses que vinham armados e bem armados atrás deles. E esse grupo chega no Convento do Carmo. Até hoje está lá, em Salvador, para quem quiser visitá-lo. E ali eles entram correndo, porque sabiam que iam ser mortos pelos soldados portugueses. É quando a Soro, para quem não sabe, é um tipo de madre superior em um convento, é a líder de um convento. A Soro, Joana Angélica, vai até a porta do convento e os soldados portugueses chegam bufando, chegam de plano, de pronto. Onde estão? Onde estão os brasileiros? E ela se põe na porta do convento, abre os braços e diz: para trás, soldados. Na casa de Deus não entrarão, só por cima do meu cadáver. E ali mesmo ela foi fuzilada. Essa foi Joana Angélica, para defender soldados brasileiros, para defender a independência baiana. É mais uma heroína mulher nessa nossa guerra maravilhosa. Esses são pontos peculiares da independência da Bahia. Mas seguindo nossa trajetória, no Recôncavo se organiza um novo exército forte. Dessa vez com pessoas do sertão, inclusive, sertanejos, que foram até o Recôncavo para defender a Bahia. Nisso, Dom Pedro, isso nós já estamos no ano de 1823. Já havia passado o 7 de setembro muito.
E os portugueses não se rendiam na Bahia. E aí Dom Pedro, com pouquíssimo dinheiro que restava a ele, contrata o general Labatut. Alguns chamam de Labatut, mas a pronúncia em francês é Labatut. E o general Labatut, um mercenário francês, que já estava vindo da independência do Chile, é contratado por Dom Pedro para ajudar na Bahia e sobe para a Bahia, engrossando as fileiras do exército brasileiro, do exército baiano mais precisamente. E aí, um espetáculo, guerra, a grande batalha de Pirajá, em 8 de novembro de 1822, vejam só que já tinha passado a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822, em novembro de 1822, estoura a Batalha de Pirajá, onde morrem mais de 80 homens, mais de 150 ficam feridos. Dessa vez capitaneada pelo general Labatut. Dom Pedro contrata mais um mercenário, dessa vez uma armada. O Lord Cochrane. O Lord Cochrane vai com navios ingleses e cerca o porto de Salvador, bloqueando o porto de Salvador, não permitindo chegada de munição, nem de reforço para o exército e nem de alimento para o exército de Portugal, que estava dentro de Salvador. E aí sim, com fome, sem munição, cercado por todos os lados, o exército português, na madrugada de 1º para o dia 2 de julho de 1823, foge para sempre do Brasil, tornando a Bahia livre e fazendo com que o Brasil deixasse de ter qualquer resquício dos exércitos portugueses. O Brasil era livre. A Bahia tinha dado o mais belo grito de independência desse país. É por isso que nosso hino, o hino da Bahia, começa dessa forma. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que o primeiro. O primeiro sol que a letra se refere é o 7 de setembro, feito por Dom Pedro. O nosso sol, que nasceu de liberdade, de 2 de julho, brilhou mais que o primeiro, porque foi com sangue, com suor, com lágrima e com a morte, heroicamente, de muitos baianos. Se gostaram, deixe seu like. Forte beijo. Robson, a Unopar, patrocinando essa live. O Colégio Leonardo da Vinci, com o apoio técnico total, juntos por uma melhor educação em Jeremoabo. Obrigado a todos, fiquem em paz. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Cresce, ó filho de minha alma, para a pátria defender. O Brasil já tem jurado independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam, brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam,
livre, dos tiranos não será. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não